O Galaxy M31 foi lançado no início do ano e chegou ao Brasil apenas em julho. A demora foi tão grande que ele até já ganhou uma versão atualizada, o M31S. Enquanto mais recente não desembarca por aqui, vamos conferir o que o novo intermediário Samsung com imensa bateria de 6.000 mAh tem a oferecer. Ele estreia por R$ 2.000 e acaba competindo com o Galaxy A51. Será que é uma melhor compra? O Galaxy M31 chegou ao mercado um ano após o M30, um dos melhores intermediários básicos da Samsung que testamos ano passado. O novo tem mesmo tamanho e mantém o entalhe em formato de gota, diferente de outros lançamentos recentes da marca que apostam no mais atual entalhe em furo na tela. O novo modelo ficou mais gordinho e pesado devido ao aumento da bateria. A qualidade de construção segue a mesma de antes, com o corpo todo feito em plástico. E se o design frontal não sofreu mudanças, na traseira agora temos 4 câmeras organizadas em bloco saltado como nos demais lançamentos recentes da Samsung. O M31 é um celular que atrairá os brasileiros por sua grande bateria, mas não faz sentido a Samsung deixar tecnologias como NFC de lado, pelo menos pelo preço que é cobrado no aparelho. O seu leitor de digitais é mais tradicional e alguns podem até achar melhor do que a tecnologia de biometria na tela, mas a posição alta vai dificultar a vida de quem tem mãos pequenas. A tela é do tipo Super AMOLED com resolução Full HD+. Parece ser o mesmo painel do antecessor, porém este é um pouco melhor. O brilho é alto e até supera o A51. As cores são vibrantes, o preto é profundo e o ângulo de visão é amplo. A calibração padrão não é perfeita, mas há vários ajustes para deixar ao seu gosto. A parte sonora poderia ser melhor. Há apenas uma saída de som ao lado da porta USB-C. Além do áudio mono, a potência é apenas mediana. O M31 tem grande foco nas vozes, que se destacam em vídeos e músicas, porém peca nos médios e graves. Is this Clark, this interstellar comet? Big news. I don't see Clark. Há suporte a Dolby Atmos que você pode usar com fones de ouvido. Ele promete uma experiência 3D mais imersiva, mas o que faz na prática é apenas forçar o volume. A LG faz esse mesmo tipo de promessa com o DTS X, mas esses fones que vêm de brinde são muito simples para tirar proveito de tais tecnologias. O hardware saltou de um Exynos 7904 para o 9611, o mesmo presente no A51, porém aqui temos mais RAM. Em nosso teste padronizado de desempenho em multitarefas, ele superou o antecessor com pequena folga. É um celular rápido no geral e que consegue segurar muitos aplicativos abertos em segundo plano. Em benchmarks, houve um grande salto nas pontuações comparado ao M30. No Antutu, chegamos a ter quase o dobro de pontos, ficando acima até mesmo do A51. Ele roda bem a maioria dos jogos, só não espere jogar tudo com a qualidade gráfica no máximo. No Asphalt 9, ocorrem pequenos congelamentos quando no alto, mas basta reduzir os gráficos para o médio para ter um bom desempenho. No PUBG é o mesmo caso. Esse é um intermediário que consegue rodar todos os games tranquilamente, mas não é indicado para gamers exigentes. E a bateria? Afinal, este é o ponto mais forte do M31, certo? Bem, podemos dizer que ela é boa, mas poderia ser melhor. Ter 6.000 mAh realmente soa bastante tentador e você pode até imaginar que vai recarregar o celular a cada 3 dias. Isso só será possível em uso leve com WhatsApp e navegação. Se abusar de jogos, YouTube ou Netflix, ele dificilmente durará 2 dias completos. Em nosso teste padronizado, tivemos a mesma autonomia do M30, que tem 1.000 mAh a menos. Pelo visto, o Exynos 9611 é menos eficiente. E o tempo de recarga também continua o mesmo de antes. O M31 vem com carregador de 15 watts que faz ele ir de 0 a 100% em quase 2 horas e meia. Não é um tempo ruim se considerar o tamanho da bateria, mas um carregador mais forte seria bem-vindo. O M31 sai da caixa com Android 10 e deve receber pelo menos uma nova versão do robozinho futuramente. O que pode frustrar alguns é que a linha M geralmente vem com um software com menos recursos. Este é o caso do M31 que vem com o One UI 2.0, ou seja, aqui você perde pasta segura e o Samsung Pay. O lado bom de ter um software mais enxuto é que ele flui melhor e notamos isso comparado a alguns modelos da linha Galaxy A que trazem a One UI completa. Ainda assim, achamos que a Samsung poderia pegar mais leve na quantidade de aplicativos pré-instalados. Há o pacote da Microsoft e até Candy Crush. As câmeras cresceram em número e resolução. A principal saltou de 13 para 64 megapixels. A ultra-wide ganhou mais pixels, enquanto a de profundidade não sofreu mudanças. A novidade fica para uma câmera dedicada para macro.
Esse não é o primeiro intermediário da Samsung com resolução tão alta. O problema é que o Exynos 9611 é um chip fraco para lidar com tantos pixels. Por padrão, a câmera salva as fotos em 16 megapixels e quando mudamos para 64, até percebemos menos detalhes nas fotos devido às limitações do pós-processamento. A câmera do M31 é melhor que a do seu antecessor. Ela registra boas imagens em locais com boa iluminação, mas tende a saturar demais no automático. A ultra-wide poderia ter sensor maior como no A51, o que torna o seu uso limitado no M31. Fora de casa até dá para usar, mas basta fotografar em locais fechados para notar uma queda considerável na qualidade. O mesmo podemos dizer da macro. Em locais abertos e com boa luz, ela registrará fotos detalhadas. O seu foco é fixo e fica entre 3 e 5 centímetros. Já o sensor de profundidade faz devidamente o seu trabalho e separa bem pessoas e objetos do fundo. À noite você terá fotos bastante escuras com o M31. Há modo noturno que prolonga um pouco a exposição, mas não faz milagres. A ultra-wide fica praticamente inútil em cenários mais escuros. A frontal teve a resolução dobrada e traz a mesma abertura focal de antes. Ela é capaz de registrar selfies no nível do A51 em locais bem iluminados, e até que não sofre tanto à noite. Por padrão, ela aplica um suave efeito de retoque na pele, o que ajuda a eliminar imperfeições, mas pode incomodar alguns. A filmadora agora grava em 4K com a câmera traseira e também com a frontal. Há boa estabilização quando se filma em Full HD. Porém, o foco do M31 é bastante lerdo e fica ainda pior em 4K. A captura de áudio é muito boa e o microfone consegue capturar bem as vozes, mesmo em locais mais barulhentos. O M31 faz sentido por R$ 2.000 ou há opções melhores? Atualmente é possível encontrar o A51 pelo mesmo preço e traz design mais atual, com menos bordas, tem NFC e alguns extras como TV digital. Porém, em nosso teste de desempenho ele foi mais lento e sua bateria rendeu menos. Pelo menos as câmeras são melhores, especialmente em vídeos. Da Xiaomi temos o Redmi Note 9S no varejo nacional por preço similar e que entrega melhor desempenho em jogos e traz câmera macro com foco automático que entrega fotos muito melhores. E se você está interessado no M31 apenas por causa da bateria, pode valer mais a pena economizar e escolher o Moto G8 Power, que tem autonomia próxima e custa bem menos. Vale trocar o M30 pelo M31? O novo é um pouco mais rápido, mas a bateria dura o mesmo. Você leva um conjunto mais completo de câmeras que tem foco problemático. Talvez não valha a troca por agora. O Galaxy M31 é o mais avançado da linha Galaxy M que temos atualmente no Brasil e seu preço chega a competir com aparelhos superiores. Ele vai atrair muita gente por causa de sua imensa bateria de 6.000 mAh, mas não se deixe enganar, ele não rende tanto quanto deveria. No geral é um celular que entrega bom desempenho, tem ótima tela e é capaz de registrar belas fotos. Quando seu preço cair para menos de R$ 1.400, será uma compra interessante. E para acompanhar os melhores preços dele e dos demais modelos citados nesta análise, basta clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar se a bateria do M31 rendeu o que você esperava ou ficou devendo. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima!